Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Teologia Adventista. Que alegria ter você conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um estudo que iremos fazer da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre nós estamos estudando o livro de Êxodo, você já sabe, e nós estamos aprendendo muito sobre a jornada do povo de Deus em direção à Terra da Promessa. E nesta semana nós iremos estudar a lição número 10, que tem como título geral A Aliança e o Modelo. Você é nosso convidado para que juntos possamos explanar esse assunto riquíssimo, importante, deveras importante, precioso aos nossos olhos e tem uma importância para a igreja, para o propósito do Senhor em nossas vidas. E seja o que for que conheçamos sobre Cristo, sempre haverá muito mais para conhecer e eu e você precisamos buscar esse conhecimento. Seja qual for a experiência que eu e você temos vivido com Deus, com Cristo, sempre haverá muito mais para experimentar dele, né? Para experimentar com ele. E isso é magnífico e assim nós seremos abundantes no Senhor. Você está animado? Preparado para mais um estudo da lição? Então vem comigo, vamos para o mapa mental. Aí na tela você tem esse mapa mental que nós estamos utilizando aqui para o nosso crescimento, desenvolvimento. É um método aqui na internet que nós utilizamos para ter o estudo de forma estrutural, de forma sistemática, para que o fluxo do raciocínio ele possa fluir naturalmente, né? Então, olhem só, nós temos recadinhos da semana. Os recadinhos são simples. Qual é o site, pastor, do mapa mental que o senhor tem utilizado? As pessoas têm constantemente me perguntado isso e eu trouxe aqui no mapa mental. O site que eu uso é um site totalmente gratuito na internet. Você pode colocar ali o insical.com e você terá a oportunidade de utilizar este mapa mental e também fazer o seu. Como também você poderá ter acesso a esse mapa mental que eu estou utilizando aqui com o link que sempre fica aqui na descrição. Alguém me perguntou essa semana como faço para imprimir. Eu sempre deixo o link do mapa mental no website, né, para que você entre e possa ali navegar pelo mapa mental, como ali também tem opção para você fazer uma cópia. Tem vários vídeos aí, videoaulas explicando a usar este site. Eu aconselho você, ali você pode fazer uma cópia, você pode acrescentar o que quiser, você pode fazer as suas anotações, tá bom? E você também tem no link da descrição a imagem para que você possa imprimir, que eu sempre deixo ali, e também sempre deixo a abertura para cada semana. A abertura, o vídeo de abertura. Você apenas clica no link e vai ser direcionado para uma página onde você poderá baixar esse vídeo para colocar na abertura da sua escola sabatina, na sua igreja, tá bom? Muito bem. Qual que é o objetivo, pastor Anderson, da lição 10, Aliança e o Modelo? Olha, o objetivo principal é ensinar que a verdadeira adoração envolve compromisso com a palavra, transformação interior pela ação de Deus no coração e a participação ativa como povo escolhido para viver em comunhão com Ele, simbolizada e antecipada no tabernáculo. Essa lição ainda aponta para a esperança da presença perfeita e definitiva de Deus com o seu povo. Aliança e o modelo. Qual era o modelo para a aliança do Sinai, ou antiga aliança, como explicamos na lição número 8? A antiga aliança foi a aliança que foi feita com o povo judeu ou com os hebreus após saírem do exílio do Egito, não é mesmo? E nesse momento eles são direcionados por Deus para conhecer a redenção, a perfeição, para conhecer um pouco mais sobre as leis de Deus, o caráter de Deus, e Deus trabalha de uma forma pedagógica, ensinando, né, a integrar fé e ensino. Ele utiliza todos os meios possíveis para ensinar a salvação, para ensinar sobre o perdão, para ensinar sobre como eles foram resgatados desde a fundação do mundo, para mostrar a reverência, a grandeza de Deus, a depravação humana. Tudo isso é ensinado neste modelo que é o santuário e outras normas mais referentes ao tabernáculo.
E também a lição dessa semana vai falar então, dentro do assunto do tabernáculo, sobre a adoração e a transformação que a adoração ela gera em nós. Quando você e eu adoramos de fato, de verdade, somos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, a nossa adoração ela nos transforma, nos habilita e passamos a estar mais próximo de Deus e sentir isso verdadeiramente, tá bom? Então nós vamos analisar esses símbolos, vamos também entender vários aspectos importantes aqui da lição. Vamos então para os estudos dessa semana. A parte de domingo, nós temos o título O Sangue e o Livro. O capítulo da parte de domingo é o capítulo 24 de Êxodo. Êxodo vai falar sobre a ratificação da aliança. Ah, pastor, mas é o livro e o sangue, porque colocou a ratificação da aliança? É um subtítulo que eu achei melhor colocar para que você entenda. Quando você faz um contrato de compra e venda de um imóvel, de um móvel, de um automóvel, você faz ali esse contrato e ele é ratificado no momento que você assina o contrato, mostrando que todos os seus direitos e todos os seus deveres estão colocados ali. Tanto você que é o comprador, como aquele que é o vendedor. Quando você aluga uma casa, da mesma forma, né? Então, a ratificação, quando eles assinaram esse compromisso com Deus, foi aqui no capítulo 24, onde eles assinam. E como eles assinam? Moisés escreve tudo num livro, ele pega um cordeiro, ele mata esse cordeiro, pega o sangue, ele vai salpicar, né? Jogar o sangue sobre o povo e sobre o livro, demonstrando aqui a ratificação, a conclusão do contrato, né? Ou melhor, assinando o contrato para iniciar-se o processo. Então vamos analisar então o texto e a pergunta número 1 desse dia da semana, que é domingo, né? Então olha só, o texto é do verso 1 até o 8. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma só voz, né? em uníssono, e disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. O que nós temos a considerar aqui neste texto que acabamos de ler? Primeiramente, Deus ele controla os termos de abordagem. Ele toma a iniciativa tanto da aliança quanto de acesso a si. Observe as etapas da revelação que é dada nesse texto. Olhem só, o povo não poderia subir a montanha primeiramente. Depois, os anciãos puderam chegar mais perto. Então Moisés e Josué se aproximaram ainda mais. Por fim, Moisés foi falar com Deus e no fim do capítulo todos puderam ver a glória de Deus. Então existe um controle dos termos da abordagem. A maneira que Deus abordou tudo tinha etapas e Deus vai tomar a iniciativa. É sempre Deus que toma a iniciativa de nos buscar, de entreter diálogo conosco. Ele quer nos salvar. Ele está mais interessado em nos salvar do que nós em sermos salvos. Acredite nisso. Então, outra coisa que o texto falou aqui é sobre 12 colunas. O que representa essas 12 colunas? As 12 colunas representariam as 12 tribos de Israel, mas as colunas não deveriam ser adoradas como está em Êxodo 23, verso 24. Eles erigiriam aquelas colunas, né? E nessas colunas eles iriam adorar a Deus, sacrificar, mas depois elas deveriam ser quebradas, né?
porque eles não deveriam adorar as colunas em si como os faziam os pagãos. E jovens que ofereceram sacrifício. Por que os jovens ofereceram o sacrifício? Olhem só, talvez como primogênitos, né? Como diz Êxodo 22, 29, esses jovens serviram como sacerdotes até o sacerdócio levítico ter sido instruído. Então até aqui o sacerdócio levítico não tinha sido ainda instruído e Deus já escolhe alguns jovens, que eram os primogênitos, para fazer esse sacrifício, para oferecer esse serviço na presença de Deus. É provável também que esses jovens tenham sido escolhidos devido à sua habilidade de lidar com animais que resistissem ser sacrificados. É o que disse o Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 679. Tá bom? Agora, um ponto interessante é o sangue. O sangue o sangue de um sacrifício sempre pertencia ao Senhor. Em Levítico, principalmente, o sangue era aspergido para purificar do pecado. Neste caso, a aspersão do sangue foi usada para ligar o povo a Deus. Então, quando o sangue foi aspergido, né, sobre o povo e sobre o livro, não é muito sangue que foi expelido sobre o povo. Gotículas de sangue salpicaram o povo, e não era todo o povo, porque era uma multidão, mas sim os 70, os representantes ali de cada tribo, né? Então Deus usou também em Mateus 26, verso 29, ou melhor, verso 28, Jesus usou o cálice para simbolizar o seu sangue e combinou os dois significados. Por que é interessante você notar isso aqui? A antiga aliança, o mediador dela era Moisés. Moisés era o mediador da antiga aliança. Ele aplica sangue de um animal para ratificar o contrato, para assinar esse contrato, ratificar, dar validade àquele contrato a partir daquele momento. Na nova aliança também, Jesus ele é o mediador da nova aliança. Interessante, né? Moisés sobe no monte como mediador da antiga aliança e traz as leis de Deus para o povo. Na nova aliança, Jesus também sobe o monte, como Mateus 5, e ele senta e passa a ensinar para as pessoas a mensagem. Então Jesus é o mediador da nova aliança, assim como Moisés é o mediador para a antiga aliança. A Bíblia chama a antiga aliança de lei de Moisés, mas a Bíblia também chama a nova aliança de lei de Cristo, como você pode ver em Gálatas 6, versículo 2. Então, metade do sangue era atribuído ao povo e metade era atribuído a Deus. Você viu na leitura que nós fizemos aqui, né? Verso 6, Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar. O sangue aspergido sobre o altar simbolicamente ligava Deus aos termos da aliança e o aspergido sobre o povo ligava este último da mesma forma. Então, ambos, Deus e o povo, estavam ligados a um contrato, que era a aliança do Sinai. E assim deveriam obedecer. E por 3 vezes eles dizem o que o Senhor falou, assim obedeceremos. Eles estavam dispostos. Agora a pergunta 1 fala assim, quais as funções a leitura da palavra de Deus e a aspersão do sangue desempenharam na confirmação da aliança entre Deus e o povo? Porque Moisés ali, ele lê para o povo todas as leis, o povo diz, sim, Senhor, nós vamos obedecer, pode ficar tranquilo, nós vamos obedecer. Agora, vamos ver a resposta aqui. A aspersão do sangue feita por Moisés com o sangue dos novilhos sacrificados teve a função de selar e confirmar a aliança realizada. Parte do sangue foi aspergida sobre o altar, que simbolizava Deus, e outra parte sobre o povo, simbolizando que a aliança era um compromisso vitalício, ou seja, a aliança de Deus é para sempre conosco, né? Para sempre. E essa aliança era entre Deus e Israel, baseada em vida e morte. O sangue significava a vida e a serenidade do compromisso, tornando formal e inviolável o pacto entre as partes. Eu achei muito importante essa parte aqui. Tornava formal e inviolável. Era um compromisso sério, coisa precisa. O povo precisava ter a noção de que Deus não estava brincando. Era coisa séria. Como nós precisamos ter noção hoje que a nossa salvação é coisa séria. A nossa busca constante pelo céu é coisa séria. Precisamos nos dedicar, precisamos nos empenhar, precisamos colocar todas as nossas energias, toda a nossa força mental nisso, decorar,
estudar, gastar o nosso tempo precioso com as questões eternas, em vez de gastar com as coisas triviais e fúteis, né? Então, vamos anotar aqui um pouco sobre o sangue. O sangue representava a vida, né? Ainda representa. O sangue é símbolo de sacrifício, o sangue, aqui nesse contexto, é símbolo de purificação, também é símbolo de renovação, é símbolo de expiação pelo pecado, tem poder de perdoar pecados, porque quando o sangue era oferecido, a pessoa recebia perdão dos pecados pelo aquele sangue que era oferecido, que significava ou simbolizava o sangue de Cristo que seria dado por eles, né? Então eles estão utilizando um método aqui de forma antecipada, pela fé de que um dia Jesus viria, né? E era também para limpar a consciência e faz alusão ao sangue de Jesus, como eu bem expliquei. Vamos agora aqui para a parte de segunda-feira. O título da parte de segunda é Vendo Deus. E nós iremos ler o texto. O texto é do verso 9 ao 18, eu vou ler apenas do 9 ao 11, que é uma parte interessante aqui. Subiram Moisés e Arão a Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram a Deus de Israel, cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não entendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Olha só que coisa importante, o povo aqui teve a oportunidade de ver a Deus. Não ver a Deus em sua forma completa, ele estava velado com a sua glória, mas eles conseguiram ver a plataforma, a pavimentação de pedras preciosas, brilhantes, magníficas que Jesus estava. E aqui nós vemos que Jesus ele não é um espírito, ele aparece em uma, ou melhor, Deus não é um espírito, ele aparece numa forma. Nós sabemos que eu falei aqui Jesus, né, porque as aparições, as teofanias, a aparição de Deus no Antigo Testamento, que é também chamado de teofania, era Jesus sendo apresentado ali na sua forma pré-encarnada, né? Porque nunca ninguém viu a Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, mas o Filho é quem o revelou. E nós precisamos, então, entender que o povo tinha um respeito, uma reverência muito grande diante de Deus. Nós precisamos também, pessoal, quando chegamos diante de Deus, ter reverência. No culto não é lugar de ficar mexendo no celular, na internet, né? Facebook, Instagram. No momento que eu estou no culto, é momento de prestar atenção no vídeo do Provai Verde, no testemunho, prestar atenção na letra, né? Porque senão nós acabamos cantando da boca para fora. E aí nos assemelhamos aos fariseus. Jesus disse para eles, olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não era vontade de Deus que dediquemos tempo a Deus para falar, pronunciar palavras, cumprir um ritual, que não seja algo que esteja no nosso coração. Precisamos realmente, de fato, estar compromissados a prestar atenção, a estar realmente devotando ou dando, né, uma oferta de louvor a Deus, participando do culto de forma ativa. E o que nós vemos aqui? Quem eram os 70? Os 70 eram aqueles nomeados após o conselho de Jetro em Êxodo 18, 19 a 22, né? Então nós temos aqui esse povo que subiu e o povo comeu ali, né? Aqui diz que eles tiveram oportunidade de comer um banquete na presença do Senhor, que o próprio Senhor tinha provavelmente oferecido para eles. Foi também um momento para que os líderes, comendo juntos, selassem aliança com Deus. Foi um banquete e o Senhor foi o anfitrião. Já imaginou? Deus ele quer suprir todas as suas necessidades e elas podem ser supridas em Cristo Jesus, em Deus. Os líderes foram muito honrados por Deus, né? E no Oriente Médio, comer juntos, participar de uma refeição, tinha muito mais significado do que as pessoas têm hoje, né? Ao comer juntos, às vezes comem assistindo TV, comem no celular, não passam mais aquele tempo juntos, momento de conversar, um momento de relacionamento, de comunhão. Aqui, o povo do Oriente Médio, eles têm esse sentido de que era um momento de uma experiência importante, era um momento de honra, um momento de privilégio, um momento de refeição juntos, era um momento para poder estreitar os laços afetivos do amor. E aí eu pergunto para você, você tem estreitado os laços afetivos do amor, alimentado os laços, fortalecido para que eles não se arrebentem, né? O laço de três dobras, né? Eles
são mais resistentes. E só podemos alcançar resistência através de uma convivência fortalecida. A pergunta 2, então, que experiência extraordinária foi vivida pelos líderes de Israel? Olha, infelizmente alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. É o que diz aqui no 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo da parte de segunda. E isso está lá em Levítico 10, do verso 1, 2 e 9. Embora tivessem vivido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados e convertidos por ela. Aqui está o âmago da questão, a chave, o foco. E aqui nós vamos pensar esse pensamento para chegarmos a uma conclusão aqui. É possível você ter vivido experiências marcantes com Deus e a mesmo assim se perder. Porque o alimento de ontem não te fortalece hoje. A experiência que você viveu no passado com Deus, ela não te mantém salvo hoje. Por isso que Jesus disse que precisamos estar conectados com a videira todos os dias para que possamos dar frutos. Se não estivermos conectados à videira, nós não prevaleceremos, não permanecermos, nós iremos morrermos, não iremos dar frutos. E ele diz que precisamos permanecer ligados à videira, porque sem ele nada podemos fazer. Então você precisa ter experiências magníficas com Deus, mas precisa continuar, preservar, perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos ver a resposta aqui sugestiva. Olha só, os líderes de Israel viveram uma experiência extraordinária quando subiram ao Monte Sinai. Eles tiveram uma visão do Deus de Israel. Apesar de verem a manifestação gloriosa de Deus, ele, que é Deus, não estendeu a mão para puni-los por causa de seus pecados, mesmo sabendo que, pouco tempo depois, aqueles que estavam dizendo, sim, Senhor, tudo que o Senhor falou, nós faremos, eles estariam adorando o bezerro de ouro pouco tempo depois. Ao contrário, né? Eles viram a Deus, comeram e beberam em sua presença. O fato de que eles viram a Deus não quer dizer que eles viram literalmente o rosto de Deus, né? Mas que eles viram a glória de Deus. O ver aqui representa estar conectado com esse momento, com essa experiência, com essa presença. E isso tudo, comer e beber na presença de Deus, simboliza a comunhão e a aceitação divina. Deus estava os aceitando ali. Muito bem, nós vamos agora para a parte de terça-feira. Tem como título Poder para Obedecer. Vamos ler o texto. E os textos apresentados aqui, Ezequiel 36, do verso 26 até o verso 28, poder para obedecer. Aqui, Ezequiel vai dizer assim, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu estou lendo esse texto aqui e me lembrei de uma parte muito importante que tem nele, que eu sou movido aqui a abrir esse texto com vocês. Esse texto tem pontos muito importantes que muitas vezes não é mencionado. A partir do versículo 31 do capítulo 36 de Ezequiel, também diz assim, então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas. Terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fiquem bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Por que eu estou relembrando com vocês esse texto aqui? Porque ele fala que a atuação de Deus em nós, de fazer essa cirurgia, né, de implementar, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, é um ato de Deus de atuar em nós com a sua graça para nos regenerar também, para que tenhamos agora a disposição de o servir, a vontade de querer estar na presença dele, de o amar. Isso é o que a graça faz, ela perdoa, regenera, te habilita, te capacita para a obediência, para viver o preceito do Evangelho, né? Por isso que Paulo diz, né, que o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me faz ficar assim, animado, cheio de fervor. Eu penso, não há mais o que fazer nessa vida, o mais importante é viver por Deus e para Ele. Não encontro alegria em nada mais, porque
servir ao Senhor é a coisa mais preciosa. Agora tem outros textos que falam sobre isso aqui, né? Sobre a regeneração da mente. Por exemplo, Jeremias 31:33 diz: mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na nova aliança, a promessa é que a lei de Deus seria colocada em nosso coração, seria escrita nas tábuas do nosso coração, na nossa mente, para que nós pudéssemos adorar a Deus em espírito e verdade e não apenas ficar preso à letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Em Tito 2:7, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Paulo escrevendo para o seu pupilo, para o seu discípulo, Tito, que era um jovem pastor, e diz, olha, dá exemplo de boas obras em tudo. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, precisão do que você está fazendo. Você é exemplo para as pessoas e pratique boas obras, porque a graça que foi te dada, ela foi lhe dada também para que você vença os seus pecados. É o que diz no capítulo 3, verso 5 de Tito também. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo nos lava? Sim. Lava os pecados que você fez no passado. Você não pode sair deles por conta própria, mas Jesus te lava e Ele te dá essa salvação. E agora, por essa salvação que você também tem um extra, algo mais. O que é esse algo mais? Além de perdão, você recebe regeneração. Você recebe o senso de que você precisa ser uma pessoa melhor. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você precisa e sente que precisa ser melhor, que você precisa ser mais semelhante a Ele, que você precisa buscar a perfeição dele. Porque quanto mais você chega perto de Cristo, você vai contemplando a sua glória e essa glória te ilumina. E você olha para si mesmo e pensa, puxa vida, eu vi que Jesus aqui é tão bondoso, eu não sou tão bondoso assim. Olha só como Jesus é generoso, eu não sou tão generoso assim. Eu preciso ser mais generoso. Olha só como Jesus é sábio, eu não sou tão sábio assim. O que eu preciso fazer para ser sábio? Olha, Jesus, ele orava muito, ele lia muito, ele tinha contato com o Pai, comunhão. Ele gravava os textos bíblicos. É isso que eu preciso fazer para ter sabedoria? Então é isso que eu vou fazer. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo, a sua vontade não é ficar se comparando com os outros. Você agora vai se comparar com Cristo. E eu vou falar assim, Deus me pede mais. Que eu caminhe mais alto, mais alto. Enquanto mais você vai subindo para a presença dele, mais você considera que precisa crescer, se desenvolver, amar mais, trabalhar mais, se desenvolver mais, empenhar mais, se aprofundar mais no conhecimento, orar mais intensamente. E você percebe que quanto mais você faz isso, mais alegria vibra em seu ser, mais você fica animado, mais você tem vontade de querer estar no céu. E mais esse mundo aqui vai perdendo brilho para você. Mais e mais você olha para esse mundo com um desdém e você fala, Senhor Jesus, volta logo, eu quero ir depressa para estar em teus braços e ficar com o Senhor por toda a eternidade, aprender de ti. E aí nós temos também 1 Pedro 1:3 que diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos resgatou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, através de Jesus, Deus nosso Pai, ele opera em nós a misericórdia, ele atua em nós, nos dá a tua misericórdia, concede a nós a misericórdia e nos regenera, nos capacita, vai tirando de nós as arestas, vai removendo a escória, vai removendo o pecado e nos dando essa regeneração para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. Nós podemos ir e mediante a atuação de Cristo, do Espírito em nós podemos ir à presença do Pai, comparecer diante de Deus em nossa oração e buscar esse poder. Eu lembro aqui que a lição citou no final do segundo parágrafo, na parte de terça-feira, esse texto de Josué 24, verso 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Então, olha só, eles não poderiam servir ao Senhor. Por que eles não poderiam servir ao Senhor? Na lição 9 eu falei que o povo, eles responderam de forma imediata, porque eles não tinham conhecimento da sua incapacidade de obedecer.
E aqui eu trouxe novamente a noção de santidade deles era muito pequena, muito apequenada. Eles não tinham o senso da grandeza de Deus e eles precisavam ter essa noção de santidade de Deus, os hebreus. A realidade da depravação do homem e como se acostumaram com o mal, eles se acostumaram tanto com o mal que as coisas más pareciam a ser aceitáveis. E é assim quando nós convivemos com o pecado, nós passamos a aceitar o que é inaceitável. Né? Muitas vezes você não concorda com a morte, mas você gosta de assistir filmes onde uma pessoa mata a outra. Isso é você, no filme, começa a aceitar o que é inaceitável. Você jamais entregaria a sua casa para que uma pessoa adulterasse dentro do seu lar. Mas você assiste filmes e novelas e isso você passa a aceitar isso. Você diz, isso aqui não é real, mas é real. Aquilo que é inaceitável passa a ser aceitável, porque a realidade nossa é que nós fomos depravados e cada vez que nós acostumamos mais um pouco com o mal, mais nós perdemos a noção de que ele é tão terrível, tão abominável aos olhos de Deus. A Bíblia diz tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Né? E a Bíblia diz, não sai de vossa boca, não é uma palavra torpe, é o que nós alimentamos aqui que vai sair por aqui. Então, se eu quero que saia coisas boas daqui, eu preciso colocar coisas boas aqui. Né? Então, a sua incapacidade de obedecer à lei de Deus, por si só, eles não tinham essa noção. E eles precisavam entender, precisavam ter a percepção de que precisavam de um Salvador. E por isso que Josué disse, vocês não podem servir ao Senhor, porque Deus é santo. Vocês precisam dele para obedecer. Precisam que se entregar totalmente nas mãos dele. E ele é Deus zeloso. Não vos perdoará a vossa transgressão, vossos pecados. Né? Se vocês não estiverem dispostos a buscá-lo. E também você tem que lembrar que na antiga aliança não existia perdão. Ou você obedece e vive, desobedece e morre. Pastor, então não existia perdão? A graça sempre existiu. Sim, a graça existia, mas mediante ao conserto eterno. Lembra que eu disse que as duas alianças estão operando no mesmo tempo? Enquanto está acontecendo a aliança antiga, a aliança do Sinai, também ao mesmo tempo está em vigor a aliança do conserto eterno. Então eles não conseguiam aqui, praticando as suas obras por si mesmos, eles não conseguiam obedecer tudo aqui na antiga aliança, para que eles pudessem então entender a magnitude de toda a questão, a depravação deles, e então eles pudessem buscar ao Senhor e se afiliar à aliança do conserto eterno. Alguém perguntou aí nos comentários essa semana, então, pastor, quer dizer que Deus escondeu a aliança boa do povo? Não, não foi que Deus escondeu a aliança boa. Ele sempre apresentou a aliança, porque no capítulo 19 ele confirma e apresenta essa aliança boa, que é a aliança do conserto eterno, a nova aliança, no capítulo 19. Só no capítulo 24 que ele apresenta e ratifica aqui a aliança, a antiga aliança. Então ele já tinha apresentado a aliança boa, mas o povo não entendia. Então ele fez um método pedagógico mais simples para explicar. Porque eu e você, quando vamos conversar com nossos filhos que são pequeninos, nós utilizamos uma linguagem que eles entendam, não é verdade? Então, Deus ele fez a coisa ficar mais simplificada para que o povo pudesse, então, entender. E como ele usou, o que ele usou a antiga aliança. E todos os métodos da antiga aliança, todos os mandamentos, todos os estatutos, todos os juízos, todas aquelas leis que nós vimos na semana passada, tudo isso para que as pessoas aprendessem o beabá. Né? Em Gálatas aqui, eu não planejei falar isso aqui, não coloquei até no mapa ali, mas eu estou me lembrando aqui de alguns textos que podem acrescentar no seu estudo, por isso é importante, tá bom? Aqui em Gálatas, o texto fala que o povo, eles viviam de acordo com os rudimentos do mundo. O que seriam os rudimentos do mundo? Aquele ensinamento básico que eles tiveram ali através do povo, né? Então, olha só, Gálatas 4, através da antiga aliança, e aí Paulo vai falar em Gálatas que eles não precisavam agora viver mais de acordo com aqueles rudimentos antigos. Olha só, 4, verso 3. Vou ler o verso 2 e o 3. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores,
estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Nós, quando éramos menores, ou seja, quando nós estávamos debaixo da antiga aliança, nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O que eram os rudimentos do mundo? O ABC do sistema de coisas básicas. O que era esse ABC das coisas básicas? Era a antiga aliança, porque tudo aquilo ensinava os preceitos maiores e mais importantes que tinha o santuário, tá? Então, agora vocês devem pensar em coisas mais sublimes, não devem ficar apenas presos ao ABC. Agora vocês precisam juntar agora as letras e formar palavras. Vocês precisam agora juntar as palavras e formar frases. Vocês não podem ficar presos aos rudimentos, às coisas antigas, mas vocês precisam crescer ainda mais, tá? Então nós vemos aqui. A pergunta 3, então, como obediência acontece em nossa vida? Eu sempre gosto de pensar na resposta para essa pergunta da seguinte forma: acontece por uma transformação interior. A graça de Deus perdoa e regenera. Lembra que eu li Ezequiel 36:31 para vocês? A minha graça vai atuar em vocês, eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, e o meu espírito vai trabalhar em vocês, que vocês vão sentir nojo de vocês mesmos, nojo dos seus pecados, nojo daquilo que vocês faziam no passado. Vocês vão lembrar daquelas letras de música que você cantava e vai sentir nojo. Você vai falar, puxa vida, como eu conseguia cantar isso? Você vai olhar para aquilo que você via no telefone e falar, como eu consegui ver isso? Como que eu conseguia usar esse tipo de roupa? Como eu conseguia usar esse linguajar tão profano? Não é mesmo? Como eu não percebia? Que você vai entender que a coisa é preciosa aos olhos de Deus. Então a graça de Deus, ela perdoa e regenera, habilitando o crente a viver e praticar, né? Viver e praticar o Evangelho. Muito bem. Então, olhem só, vamos para a parte de quarta-feira que tem o título No Meio do Seu Povo. O texto que nós temos aqui, no meio do seu povo, é Êxodo 25, do 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tinta de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus tinha apresentado um modelo para Moisés no Monte Sinai, naqueles 40 dias e 40 noites que ele ficou ali, sustentado de forma sobrenatural. O que ele viu lá? Ele viu o santuário celestial. E o santuário celestial é muito grandioso, é magnífico, mas ele tem essas especificações, né? Tem a Arca da Aliança, né? Tá aqui em cima de mim. Tem a menorá com as 7 lâmpadas acesas. Tem o altar de incenso. Tem a mesa de preposição. Tem o trono de Deus. Tem os anjos ao redor do trono de Deus. Tem os 24 anciãos. Tem Jesus sentado à direita de Deus Pai. Aqui Deus mostra para Moisés toda aquela grandiosidade, mas diz, você vai fazer a representação disso em miniatura, que será um santuário. Para quê? Me fará um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio do povo. Esse era o foco principal. Então, olhem só, e tudo que eu mostrar, fareis de acordo com o que eu mostrar. Tá bem? Assim mesmo fareis. O santuário era um método pedagógico de ensinar o seu povo em muitos aspectos. Lembra que eu falei que era a forma de Deus integrar fé e ensino? Tudo que o povo pegasse, ouvisse no santuário, iria ensinar algo mais grandioso, iria expressar algo elevado, algo que tem a ver com a esfera divina, algo de como é abominável o pecado, de como o Filho de Deus se entregaria pela humanidade, de quanto o pecado trouxe maldade e separação entre o homem e Deus. Tudo era apresentado através do santuário. Então, olhem só,
A oferta deveria ser voluntária. As pessoas deveriam trazer todas essas coisas que foram lidas aqui, ó, para a presença do Senhor: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, tudo, carneiros, tudo. Então o povo deveria ofertar. Aqui nós aprendemos que nós precisamos dar livremente, espontaneamente ao Senhor. O povo ia trazendo coisas, teve que chegar o momento que Moisés disse: agora todo mundo está proibido de trazer ofertas, não precisa mais, já temos o suficiente. Nós temos dificuldade de ofertar ao Senhor, de reconhecê-lo como nosso Deus, né? Outra coisa é a organização. Como um amigo meu diz, quando Deus está no centro, as extremidades se organizam, né? E aí Deus estava no centro do tabernáculo e tudo ao redor era organizado. A maneira como eles montavam um acampamento, a maneira como eles conviviam, a maneira como eles lidavam com os outros, tudo era organizado. Quando Deus está no centro, eu coloquei aqui errado. Quando Deus está no centro, as extremidades se organizam. A participação, todos deviam participar. Deus era o centro, mas queria a participação de todos. Nós precisamos participar, precisamos ser pessoas organizadas. A perfeição de Deus, ter reverência diante do Senhor, a redenção, como Deus criou todos os mecanismos, os meios para salvar a humanidade. Deus fez tudo que ele podia fazer. Se a humanidade precisasse de mais alguma coisa, Deus diria: não tem como, eu já dei tudo, não tem mais nada o que fazer. Eu dei o meu filho. Mas o filho era representado aqui através do santuário, em todo ele, né? Desde o serviço, desde o cordeiro, desde o sacerdote, desde tudo representava Cristo. A redenção, a reverência. É Deus. Outra coisa que precisamos aprender muito bem aqui é que Deus é quem dá o modelo. Nós não adoramos a Deus da maneira que nós queremos, é a maneira que Deus quer. Foi assim com Caim e Abel. Deus diz: olha, eu quero que a adoração seja assim. E Caim quis fazer do seu próprio modo e Deus não se agradou. Para que Deus se agrade, precisamos fazer do jeito que ele pediu para nós. E aqui eu posso ver que Deus dá modelo de adoração, né? O que, o modelo de adoração é o que, aonde, como e quando. Eu quero adorar a Deus no domingo porque eu acho melhor. Não quero adorar na segunda-feira. Deus disse quando e como deveria ser a adoração e onde e o que seria a adoração, em espírito e em verdade, de fato, de coração, de mente, de interesse, com sinceridade, com espontaneidade, com amor, com dedicação, né? Aí eu posso ir para a pergunta 4 aqui, que diz: quais importantes verdades práticas e teológicas são encontradas nesse texto? Nós podemos ver aqui algumas. A adoração deve ser dada de coração, pois as ofertas para o tabernáculo deveriam ser voluntárias. Ensinam sobre adoração em espírito e em verdade, como eu acabei de dizer. A importância da submissão e respeito às instruções sagradas. Precisamos ser submissos à vontade de Deus. Mas eu não entendo, eu não sei porquê. Meu amigo, nós não precisamos entender. Deus, ele é eterno. Ele nos deu tudo para que precisamos entender, que está aqui na Bíblia, na palavra. Mas se não entendemos algum ponto, vai por mim. É melhor obedecer, porque ele sabe muito mais do que nós, né? Precisamos aprender. A importância da submissão e respeito às instruções sagradas. Teologicamente, o tabernáculo antecipa a presença de Deus de forma contínua e visível junto ao seu povo. Deus estaria ali, né? A presença dele era algo magnífico. Você e eu sempre estamos na presença de Deus. Tudo que nós fazemos, nós estamos na presença de Deus. Às vezes nós temos a noção de que apenas o que eu faço na igreja é que Deus vê. Alguém que passa diante da igreja e fala: aqui eu não posso xingar não, você está fazendo barulho aí na frente da igreja, não faz isso não, rapaz. Ou você vai à igreja e tira o seu boné, você pensa assim: aqui eu tenho que ter respeito porque eu estou na casa de Deus. Mas você sempre está na presença de Deus. Eu e você estamos sempre na presença de Deus, precisamos ter essa noção, irmãos, de que Deus está conosco enquanto nós dirigimos, enquanto lavamos a louça, enquanto cuidamos dessas questões empresariais no escritório, enquanto convivemos com as pessoas no trabalho, na rua. Deus está conosco, Deus vê você, Ele lê os seus pensamentos, então precisamos, né, ler os meus pensamentos, precisamos tomar cuidado com isso. Deus deseja estar presente com o seu povo. Não podemos descartar Deus de um momento e falar: agora, Senhor, fica para fora aqui do meu quarto, que eu vou fechar a porta e vou fazer aqui dentro. Só eu posso saber. Não podemos ser assim. Necessidade de obediência com reverência. Esse é um ponto importante. Vamos para a parte de quinta-feira, que tem como título Cheios do Espírito de Deus. O texto aqui em questão
Êxodo 31 até o final do capítulo, o capítulo todo, mas eu vou ler apenas o verso 1 até o 5 com vocês. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo artifício. Imagine você saber disso, que Deus te encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento. Você gostaria de ter isso aqui? Sabedoria, entendimento, inteligência, habilidade para qualificação para servir ao Senhor. E ele teve toda essa habilidade para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, com prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eu achei interessante, porque aqui diz para nós nessa parte que pela primeira vez nas Escrituras lemos que Deus encheria alguém com o seu Espírito. E aqui nós vemos que Deus o capacitou, deu um dom especial do céu para que todos aqueles instrumentos, para que todos aqueles móveis do santuário, que simbolizaria coisas mais excelentes, deveriam ser feitas de uma forma preciosa, e por isso Deus dotou ele daquela capacidade divina para preparar toda aquela tarefa, né? Preparar todos aqueles móveis. E aqui, olha só que interessante, Deus dá dons para o seu propósito. Será que Deus tem dado dons para mim ou para você que nós temos utilizado para o nosso próprio propósito? Eu me lembro certa vez de um pastor que estava ganhando muitas visualizações na internet e as suas mensagens eram misturadas com um pouco de coach, e eu vi um brilho nos seus olhos ao explicar aquelas verdades, e ele foi crescendo, né? Foi crescendo, se desenvolvendo a tal ponto que ele deixou o seu ministério e passou a se tornar um coach, passou a se tornar palestrante, né, para a vida, ajudando as pessoas, instruindo pessoas, mas agora não visando mais no crescimento espiritual, mas sim visando o crescimento pessoal, o dinheiro, o ganho, a fama. Esse pastor que eu me refiro não é um pastor adventista, mas eu fui acompanhando durante muitos e muitos anos, até um certo momento que eu vi que isso o levou para longe de Deus, ele abandonou o Senhor. Voltou para o mundo, voltou para as drogas, abandonou o Senhor. Deus dá dons para que eles sejam usados no propósito de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Se nós ficarmos assim exaltados e quisermos usar esses dons para nosso próprio prazer, para nossa própria fama, para nossa própria exaltação, nós podemos perder esses dons. E Deus pode permitir que isso nos leve para o mal, para o longe, para tão longe que possamos perceber a nossa necessidade dele. Então, use os seus dons para Deus. Tudo que você tem é de Deus. O celular que você recebeu de Deus foi feito para crescer, para estudar, para pregar o evangelho. O carro que você tem é também para o propósito do Senhor. Utilize para a honra de Deus. Não, nós vemos aqui que os dons foram dados a esse homem, né? A Bezalel e outros, com habilidades em desenhos, na área da arquitetura, na área da engenharia. Ele era um escultor hábil, um artista profissional, para que o templo de Deus tivesse o melhor. Para Deus precisamos fazer o melhor, precisamos dedicar o nosso tempo precioso, usar todas as nossas habilidades, desenvolvê-las o máximo possível para o crescimento e para a honra e glória de Deus. A pergunta 5 fala assim: que assistência especial foi dada por Deus para que todos os detalhes do tabernáculo fossem preparados e construídos de forma bela e adequada? Deus deu uma assistência especial na construção do tabernáculo ao escolher e capacitar artesãos habilidosos especificamente para essa obra, garantindo que o tabernáculo, seus utensílios, as vestes sacerdotais e tudo mais fosse feito exatamente conforme as ordens divinas. Olha só que coisa preciosa. E aqui eu quero terminar a nosso vídeo de hoje, dessa semana, com as considerações finais. Você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Será que nossa adoração ela não tem passado apenas de um ritual banal, simples, sem sentido? Você, na sua adoração, precisa se comprometer com a adoração. Faça o seguinte: comece a se policiar, se autoexaminar. Comece a observar você mesmo quando você estiver no culto. Quando eu chego na igreja
eu me ajoelho e a minha oração sincera, um derramar do coração, Deus, eu faço a mesma oração que eu faço todos os cultos. Quando passa ali o informativo mundial das missões, eu presto atenção, eu louvo ao Senhor por aquelas bênçãos, eu fico empolgado, feliz como o Evangelho tem alcançado as pessoas, eu agradeço e louvo ao Senhor por isso. Eu participo dos testemunhos, eu estou ativamente cultuando a Deus ali. Quando eu entrego a minha oferta, eu digo, Senhor, eu tenho dificuldades para entregar o dízimo e a oferta, mas aqui está. Entrego também meu coração. Eu tenho dificuldades, Senhor Deus, de ser bom. Eu tenho dificuldade de ser uma pessoa justa. Senhor, quando eu saio da igreja, eu não consigo viver o Evangelho na prática como eu sei que precisa. Mas está aqui meu coração, Deus. Eu não posso dá-lo. Toma totalmente, porque eu sei que é melhor o Senhor tomar do que eu perder a minha salvação. Participe do culto de forma ativa, né? Entenda a função da regeneração e da graça. Entenda que Deus perdoa os seus pecados, mas Ele espera que você tome posse dessa bênção, tome posse da graça e efetue. E seja disposto a efetuar o máximo que você puder na presença de Deus para louvor da glória dEle, né? Para Ele e para Ele. O ponto da partida na adoração não é nosso gosto pessoal, mas é Deus que dá o modelo. O dia de guarda é Deus que estabelece, o dízimo é a quantidade, já se diz 10%, a quantidade é Ele que define, não somos nós. O vestuário é Ele que define. Pense, a roupa que eu estou vestindo, eu louvo ao Senhor. Né? Eu não estou dizendo de roupa apenas para a igreja. A roupa que eu salvo na rua, ela louva ao Senhor. Ela glorifica o nome de Deus ou desonra. A minha alimentação honra ou desonra a Deus. A linguagem do crente, a minha linguagem, a sua linguagem, ela honra ao Senhor. Nós precisamos de entender que o ponto de partida na adoração não é o nosso gosto pessoal, mas é Deus que dá o modelo para adoração, para como fazer. Ele diz que nós precisamos adorá-lo e buscá-lo primeiramente nas manhãs e o restante do dia, todas as demais coisas serão acrescentadas. E estou disposto a crescer em habilidade e qualificação para servir a Deus? Você está disposto a tentar aprender como lidar com mais coisas para que você possa estar mais qualificado para servir a Deus? Quem sabe aprender com videoaulas no YouTube, como fazer PowerPoint, como, quem sabe, extrair mais conhecimento de um livro, quais são os melhores livros para se ler, para entender determinado assunto. Você dedica tempo, qualificação, você desenvolve suas habilidades para que Deus seja honrado. Você dedica um tempo para ensaiar uma mensagem, ou você faz as coisas às pressas. Tudo para Deus tem que ser o melhor. Meus dons são utilizados para o propósito de Deus ou para o meu próprio propósito? Eu queria que você pensasse nisso nesse momento, que durante essa semana ao estudar essa lição, a lição número 10, que fala sobre a aliança e o modelo, e que você possa pensar assim: Deus tem sido meu modelo para tudo. Será que se Jesus estivesse em minha situação, o que Ele faria? Eu estou fazendo o que Ele faria? Que você pense nisso e seja hoje disposto a se dedicar mais, a amar mais, a viver na prática o Evangelho. Lembre-se, o que nós falamos aqui na introdução dessa lição é muito importante, porque Deus quer te dar muito mais. Muito mais. Se você conhece um pouco sobre Cristo, quer que você conheça mais. Você está disposto a conhecer mais de Cristo? Você está disposto a vivenciar uma experiência mais elevada com Cristo? Deus quer que você conheça muito mais, que você experimente mais dele, para que você possa ser totalmente abundante. Que Deus ilumine você e te abençoe e te fortaleça. É o que eu espero para a sua vida e para a vida de sua família. Foi uma alegria estudar a Bíblia na sua companhia e nós nos encontraremos na semana que vem no próximo estudo, a lição de número 11. Até lá!